Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Meus amores, hoje nós vamos estudar dinâmica, dentro do curso da dinâmica, plano inclinado. Na próxima aula, plano inclinado com atrito. E depois disso, a gente vai para as últimas aulas de dinâmica, que envolve resultante centrípeta. Quero lançar essas aulas todas até semana que vem, tá? Muito rapidamente, para dar tempo do pessoal assistir aí antes da prova do Enem deste ano, tá bom? Então vai acompanhando aí, vai assistindo as aulas aí para quem está acompanhando todas as aulas, para você não perder nenhuma, tá bom? Meus amores, então bora para a aula? Vamos que vamos. Ó, plano inclinado é quando um bloquinho está numa rampa, né? Numa rampa. E aqui não muda, tá, gente? Assim, a ideia geral da dinâmica é sempre a mesma. Primeiro você vai desenhar as forças, depois você vai montar as equações dessas forças, né? Nas duas direções de análise, e depois você vai para os cálculos, tá bom? Então não muda muito não, viu? A ideia é sempre a mesma, tá? Agora, o que que eu quero mostrar para vocês aqui claramente, né? Para onde que haja o peso, tá? Gente, o peso aponta para o centro da Terra, né? Não é porque o bloquinho está no plano inclinado que o centro da Terra mudou de lugar, né? Então, a força-peso continua agindo vertical e para baixo, certo? Aí qual outra força nós temos? A normal, né? A normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Então nós temos aqui, ó, o contato está aqui, né? Lembra que a normal é de origem repulsiva, né? Entre a superfície do objeto e a superfície do plano, né? Então aqui está a normal sempre perpendicular à superfície de contato, tá? Ah, Sérgio, até aí, que novidade tem? Então, a novidade vai aparecer porque uma dessas duas forças não está numa direção boa de análise, né? Isso a gente vai discutir nos próximos slides. Então aqui, ó, nesse bloquinho, peso tem para baixo, normal tem, perpendicular à superfície, tem exercício que tem atrito, tem exercício que não tem atrito. Essa aula de hoje é plano inclinado sem atrito. Na próxima aula, plano inclinado com atrito, tá bom? Aí se tiver fio tem tração, aí tudo igual, galera. Não muda o esquema, né? Tá, Sérgio, mas e aí? E aí que as direções boas de análise, a principal direção que você tem que se preocupar em analisar é a direção em que o corpo está acelerando. Então, se esse bloco tende a subir a rampa ou a descer a rampa, é essa direção que eu estou desenhando como tracejado, que é a direção importante de análise. E uma outra direção boa também é a direção perpendicular a ela. Então, essas duas direções é que são boas para ser analisada, para você poder analisar e matar o exercício, tá? Agora, dá uma olhadinha nessas duas direções, a normal tá bonitinha. O peso é que não tá nenhuma das duas. Ah, Sérgio, então o peso está inclinado em relação à direção de análise? É. Então, o que que a gente vai ter que fazer com o peso? A gente vai ter que decompor essa força-peso, tá bom? Vamos aqui aproveitar essa tela para lembrar decomposição de vetor, como é que a gente faz? Vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, um vetor A. Gente, tem aula de vetores aí no canal, hein? Procura aí vetores, tá? Tem uma aula só de decomposição de vetores. Então, tem aqui um vetor A, ele está inclinado, aí você precisa achar a parcela dele numa direção, por exemplo, vertical e numa outra direção horizontal. Aí o que você vai fazer? Você vai traçar uma linha paralela, outra linha paralela. Aí claramente esse vetor A, nós temos aqui, ó, a parcela dele na horizontal, vamos chamar de AX, tá? Deixa eu escrever bonitinho aqui. Então, nós temos aqui AX e uma outra parcela desse vetor na direção vertical, nas direções que você está analisando, né? Então, estamos analisando horizontal e vertical aqui, ó, para fazer essa revisãozinha de decomposição de vetores.
Então, a x e a y. E aí, o exercício vai te dar um ângulo. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Tá? Ele tem que dar um ângulo. Aí, como é que você acha o valor desses vetores componentes, né? Você vai olhar desses dois vetores componentes, qual deles que está juntinho do ângulo, eu falo que está colado no ângulo. Então, temos aqui o AX e temos aqui o AY. Repare que o AX está coladinho no ângulo, né? E o AY está separado do ângulo. Então, começa com quem está colado. Quem está colado no ângulo vai ser o vetor original, que é o vetor A, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Olha a decoreba. Quem está colado é o vetor original multiplicado pelo cosseno. E o AY, nessa minha figura, está separado do ângulo. Então, o valor dele vai ser o vetor original A, o valor do vetor original A, e como ele está separado do ângulo, você vai usar o seno do ângulo, tá bom? Então, a sacada é, no plano inclinado, o peso não está numa direção boa de análise, né? Então, o que que a gente vai ter que fazer? Decompor a força-peso. Decompor o peso, galera. Essa que é a sacada. Quando você percebe que o objeto se ele está subindo, perfeito, descendo também, mas se ele tem a tendência, já faça isso. Se há uma tendência dele subir a rampa ou descer a rampa, tá? Às vezes ele está parado, mas o exercício fala que ele está prestes a escorregar, por exemplo, né? Então, se ele tem a tendência a subir a rampa ou descer a rampa, é a força-peso que é para baixo que está me dificultando os cálculos. Para facilitar os cálculos, a gente vai decompor a força-peso. Essa que é a novidade quando aparece bloquinho no plano inclinado. Tá bom? Meus amores, o peso ficou atrás da minha cabeça aqui, agora que eu vi, né? Vamos reescrever aqui, ó. Pronto, né? Olha lá. Pronto, saiu. Então, decompor a força-peso. Beleza? Meus queridos, mas antes de eu ir para a parte mais técnica da aula, essa daqui foi só o mote, né? O que a gente vai ter que fazer num exercício que aparece plano inclinado? O peso você vai ter que decompor. Essa que é o resumo da aula é esse. Mas antes, vamos dar uma olhada em plano inclinado no dia a dia, né? Então você já viu escorregador, tobogã, é, é, quando você tem aquelas rampas de skate, né, por exemplo, né? E aqui eu vou pegar um vídeo, galera, de justamente um toboágua, né? Dá uma olhada, esse aqui fica lá se não me engano é Ceará, é bem alto, né, o Insano, ele é bem alto. Opa, bobeei. Deixa eu voltar aqui, ó. Né? Ele é bem alto, né? E olha o tamanho dessa rampa aí. E quanto mais você desce, mais sua velocidade aumenta, né? Tem um pouquinho de água aí para diminuir o atrito, né? Para facilitar o escorregamento. Aí o cara escorrega, acelera, 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 acelera. Chega lá embaixo, tem um volume de água maior, vai freando, 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 até que ele cai ali numa piscina. Muito bem, né? É bem legal, bem impressionante, olha lá, a aceleração de queda, né? O cara quase não encosta na plano inclinado, né? E aqui nós temos no final essa tela aqui, ó, que é para evitar que a pessoa voe para fora, tá? Em alguns desses toboáguas aí já deu um acidente aí de pessoa na hora que ganha muita velocidade, aí quando bate na água, às vezes ela ganha altura e acaba saindo da canaleta. Então já teve, não aqui no Brasil, que eu saiba, nos Estados Unidos teve alguns acidentes com relação a isso. Principalmente quando vai duas pessoas, três pessoas, às vezes a velocidade, o ângulo foge um pouco do cálculo do projetista, e já teve casos de a pessoa bater ali e né, ele quicar e acabar saindo da canaleta. Isso também é comum quando tem curva, né? Às vezes a pessoa escorrega para fora da curva. Então isso já aconteceu. Então por isso que tem essa. Quando você vê esses toboágua com essa proteção em cima, é para justamente evitar que as pessoas saiam dali, porque há essa possibilidade em alguns casos extremos, né? Então, às vezes a pessoa desce com uma boia, entendeu? Aí naquele dia está com mais água, menos água, então a relação de forças dá uma mudada ali e às vezes a pessoa dá uma quicada para fora do negócio ali, para evitar, tem aquele protetor que a pessoa fica protegida, né?
sem correr muito risco, né? Muito bem. Tenho mais um vídeo aqui, que é uma outra coisa que também eu quero aproveitar e conversar com vocês, que é rampas, né, que são nas ruas, né, e o perigo de caminhão perder o freio, né? Então você está vendo aí o pessoalzinho de boas ali, o caminhão perde o freio, ó, quase que leva a galera com a porta aberta linda ali, ó, quase levou a moto, né? O pessoalzinho foi bem esperto ali, né? Também devia ter gente gritando, ah, caminhão, né? Aquele desespero, né? E aí o pessoal já fica alerta, já sai dali. Em algum lugar o caminhão tem que parar, normalmente num poste, numa casa, né? Olha aí a cena vista de trás, né? O pessoal foi bem ligeiro, não machucou ninguém, ainda bem, né? Só o caminhoneiro desesperado atrás do caminhão, né? Imagina a situação, né? Imagina se pega alguém, né? Pega uma criança, né? Desespero, né? Isso aí tá lá no canal do UOL, dá uma procuradinha lá. E a outra que eu quero mostrar também serve de alerta, galera. Aqui você tem uma rampa, e aqui um caminhão muito pesado, né? Então fica o alerta aí, galera, que às vezes o caminhão não dá conta de subir a rampa. Às vezes não tem atrito suficiente, choveu, né? Então na próxima aula eu quero ver se eu coloco algum vídeo de caminhão, ou rampa assim, com atrito insuficiente. E aí o que que você tem, né? Muito pesado e às vezes ele não dá conta de subir essa rampa, né? E aí o que que você tem que fazer é evitar ficar atrás desses caminhões nessa situação, né? Que nem esse motorista tá aqui, ele tá esperando. Ele viu o caminhão pesadão, ele sabe que tem uma rampa, né? Ele ficou esperando. Ele foi até filmando, ó lá. Né? Aí, ó, esse cara aqui, ó, tá em risco, ó. Se o caminhão não aguenta a subida, ó, você vai perceber, ó, ele não tá conseguindo subir, ó. Mas aí ele foi esperto, ele saiu de trás do caminhão, né? Aí o caminhoneiro também foi inteligente, ele foi abrindo espaço, né? Ele foi abrindo espaço. Muito bem. O freio não aguentou, e aí ele vai dando a ré, mas aí o freio, se ele perde o freio, olha o perigo, ó. Olha o perigo, né? Perigo para o caminhoneiro, perigo para quem está na rua, né? Então é uma coisa de vocês ficarem espertos. Não fica atrás de um caminhão numa rampa e também não fica na frente do caminhão numa rampa quando está numa descida, né? Sim, tenta abrir espaço para o caminhão passar. Isso é dica de segurança no trânsito, né? Para você, para quem já é um pouco mais acostumado com o trânsito, você já olha esses detalhes, né? Para vocês que são jovens, é interessante você aprender esse detalhe de ficar observando os perigos que tem, tá bom? Vamos então, gente, para o exercício? Vamos para a teoria primeiro, né? Vamos lá, então. Muito bem, meus queridos. A gente já fez uma introdução. Você sabe que no plano inclinado a sacada é decompor a força-peso, mas agora eu quero deduzir para você, tudo bonitinho, como é que você vai ter que fazer, tá bom? Então você sabe que verdadeiramente o peso é para baixo, tá? E as direções de análise são essas duas aqui, ó, tá? Essa direção é boa para analisar porque o objeto ele pode acelerar para cima, pode acelerar para baixo. Vamos chamar essa direção de plano horizontal de referência. Então aqui está o meu plano horizontal de referência e a força-peso está inclinada em relação a esse plano. Então o que que a gente vai ter que fazer? Decompor a força-peso, galera. Então ó, eu vou traçar aqui, ó, uma paralela, duas paralelas aqui, ó, com as direções de análise, e aqui vai ficar visível quais são, para onde apontam os dois vetores, né? Então nós temos aqui, ó, esse vetor aqui, tá? Que nós vamos chamar de peso tangencial. Tem professor que chama de peso X. Tá ok, você dá o nome que você quiser. Então nós temos aqui também esse outro vetor, essa outra componente, que eu vou chamar de peso normal. Tem professor que chama de peso Y. Perfeito. Então nós temos peso tangencial, porque é tangente à trajetória, né? E peso normal, porque é perpendicular à superfície. Deu para entender? Então, meus amores, agora, para você achar os valores do peso normal e peso tangencial, falta você saber um ângulo, lembra? Que para decompor tem que ser o vetor vezes seno, o vetor vezes cosseno. Então, essa é a parte difícil dessa aula, é te provar que esse ângulo θ do plano inclinado,
ele reaparece aqui, ó, entre o peso normal e o vetor peso original. Então, agora a gente vai brincar um pouco de geometria plana para você enxergar isso, tá bom? Deixa só eu tirar esse peso daqui, ó, tá? Colocar ele um pouquinho aqui do lado. Pronto. Então, eu vou desenhar aqui, ó, uma vertical, tá? Aqui nós temos claramente um triângulo, tá vendo? Se eu tenho aqui um triângulo, você sabe que a soma é 180, aqui é 90, então falta 90 para completar. Esse ângulo aqui é θ, este outro ângulo aqui, ó, eu vou chamar de alfa, tá? Então, alfa mais θ somam 90 graus. Alfa mais θ soma 90 graus. Muito bem. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, esse bico aqui e esse bico aqui, ó. Então, você tem o vetor peso, você tem essa linha verde, que eu vou te mostrar aqui, essa linha verde, e você tem essa linha aqui, ó, azul, do plano inclinado, tá? Então, eu vou desenhar aqui para vocês. São duas retas paralelas. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, este ângulo aqui e este ângulo aqui são iguais, e nesse exercício aqui eu estou chamando de alfa. Então, aqui também é alfa, ó, tá bom? Então, aqui também é alfa. Muito bem. E lembra que alfa é o complementar de θ, é o que falta para completar 90 graus. Tá. Se aqui é alfa, agora eu quero que você repare que o peso tangencial e o peso normal formam 90 graus, tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Aqui está a direção normal, aqui está a direção tangencial. Então, isso daqui é 90 graus. Agora, se eu divido esse 90 graus em duas parcelas, então essas duas parcelas somadas tem que dar 90 graus. Se do lado de cá é alfa, quem que é o complementar de alfa? Quem que é o outro ângulo que falta para completar 90 graus? É o θ. Alfa mais θ é 90. Então, se esse bico de cima é alfa, esse bico de baixo é o ângulo θ. Ih, Sérgio, não entendi. Explica de novo? Rapidão, porque isso daqui você não precisa nem assim saber, tá bom? Assim, eu tô só te provando, tá? Então, vamos lá, rapidão. Então, aqui eu desci aqui uma linha vertical, aqui é 90 graus. Então, aqui eu tô chamando de θ. Então, nesse triângulo, aqui é o alfa. E alfa mais θ são ângulos complementares, ou seja, a soma deles dá 90 graus. Muito bem. Agora, se aqui é alfa, como essa linha é paralela com essa e essa daqui é a vertical, repare que esse ângulo aqui e este ângulo aqui são iguais. Tá? Este ângulo e esse ângulo são iguais. Então, se aqui é alfa, aqui também é alfa. Agora, o peso tangencial e o peso normal formam um ângulo de 90 graus. Como de um lado é alfa, do outro lado tem que ser o seu complementar, que é o θ. Então, provei, aqui está o ângulo θ. Legal. Agora que já está provado, eu vou limpar um pouco a figura aqui, tá? Então, estou limpando a figura para que você não se perca com as informações, tá? Então, o importante é que eu tenha provado para você que aquele ângulo θ do plano inclinado, ele reaparece aqui, tá? Agora que você entendeu que ele reaparece aqui, agora a gente consegue fazer as equações. Vamos lá? Como é que é decomposição de vetor? Você vai pegar o vetor que está colado no ângulo. Repare aqui, quem que está colado no ângulo? Peso normal ou peso tangencial? Nesse caso, nessa figura não, sempre é assim, tá? Peso normal está coladinho no ângulo, então começa com ele, tá? Então, aqui acho que a gente tem uma sujeirinha aqui, deixa eu limpar. Pronto. Então começa com o peso normal. Então, peso normal. Por que que eu começo com ele, Sérgio? Porque ele está colado no ângulo. Como é que você calcula aquele vetor que está colado no ângulo? É igual o vetor original, como ele está colado no ângulo, multiplica pelo cosseno do ângulo θ. E o peso tangencial está separado do ângulo, é o peso vezes o seno de θ. E uma vez que você tem peso normal, peso tangencial, aí caiu numa aula de bloquinhos como as aulas anteriores, tá? Então não tem aí. A única novidade é na hora de desenhar o peso normal e o peso tangencial. Tá bom? Então, o próximo slide, gente, é um slide de resumo, tá?
Então vamos lá. Resumindo, galerinha, o que que você vai fazer quando aparecer bloquinho no plano inclinado? A sacada é, você vai decompor o peso. Esta que é a novidade, galerinha. Você vai decompor a força peso, beleza? Ao decompor o peso nessas duas componentes, peso normal, peso tangencial, e pode decorar peso normal sempre apontando para o plano inclinado perpendicular ao plano inclinado. Agora você decora, né, gente? Eu já te expliquei toda a teoria, agora você decora. Então, o peso normal sempre perpendicular à superfície, tá? E o peso tangencial sempre apontando para a parte de baixo da rampa, tá? Então, peso tangencial sempre apontando para a parte de baixo da rampa. E como é que calcula? Peso normal é peso cosseno do ângulo e peso tangencial é peso vezes seno do ângulo. Se esse ângulo for 30, 45 graus ou 60 graus, você tem que saber essa tabelinha de seno, cosseno e tangente. Tem que saber de cor, tá, gente? Seno de 30 é meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno, você pega o valor aqui, ó, e vai invertendo, aqui repetiu, inverteu para lá, e tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 graus é 1, e tangente de 60 graus é raiz de 3. É só para você achar o tangente, você pega o de cima, divide pelo de baixo. Pega o de cima, divide pelo de baixo, pega o de cima, divide pelo de baixo. Tá bom? Então, meus amigos, essa é a teoria de plano inclinado. A gente já viu algumas situações em que plano inclinado acaba acontecendo, né? Tobogã, rampa na rua e tudo mais. E agora, galera, vamos focar no vestibular. Então, a gente já viu aí a parte do fenômeno, já vimos a parte de tratamento matemático, que é esse aqui. E agora é a gente se preparar para matar questões do vestibular, tá bom? Vamos lá? Questãozinha número 1, galera. Tá? Meus amores, uma coisa básica em questões de dinâmica é achar a aceleração. Você já sabe, bloquinho, coisa mais básica aí é achar a aceleração. Tá? Então, primeiro passo, achar a aceleração é o que a dinâmica ajuda. Mas vamos lá. Um ciclista tentando bater um recorde de velocidade, uma bicicleta desce a partir do repouso. Opa, velocidade inicial é zero. A distância é de 1.440 metros. Distância, galera, não é uma pergunta da dinâmica, é uma informação da cinemática, mu e move. Tá? Em uma montanha plana, cuja inclinação é 30 graus. Então, o ângulo de inclinação, 30 graus. Calcule a velocidade atingida ao chegar à base da montanha. Então, ele quer saber a velocidade final. Velocidade final não é uma pergunta da dinâmica, isso é uma pergunta da cinemática. A dinâmica vai te ajudar a achar a aceleração. Então, galerinha, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos fazer uma figurinha para ajudar a gente. Então, nós temos aqui um plano inclinado, tá? Aqui o ângulo do plano inclinado é 30 graus, e aqui nós temos o ciclista perfeitamente bem desenhado aqui, ó, inesquecível, perfeição, tá? E ele está aqui descendo essa rampa de 1.440 metros. Muito bem. O que você vai fazer? Você vai desenhar o peso não para baixo. O peso de verdade age para baixo. Mas para efeito de cálculo, você vai fazer o seguinte, você vai desenhar peso tangencial sempre a favor da descida e peso normal apontando contra o apoio. Aqui está. E eu quero te lembrar que peso tangencial é peso seno do ângulo. Pode decorar essa fórmula, tá? Pode decorar. Peso normal é peso cosseno do ângulo. Nos slides anteriores eu deduzi para você a equação, agora você pode ganhar tempo, pode decorar porque é sempre assim. Tá, tem mais força aqui, hein? Tem normal, hein? Tem a normal, ó. Beleza. Tem normal, não tem tração, não tem elástica, não tem atrito. Acabaram as forças. Agora que você
desenhou as forças e o peso, que é a única novidade, peso normal, peso tangencial, você vai montar as equações. Esse bloquinho não se movimenta nessa direção perpendicular à superfície. Ele não vai para um lado, ele não vai para o outro, então a normal e o peso normal têm valores iguais, tá? Equilibrou. Agora, na direção da rampa, na direção do plano inclinado, só tem o peso tangencial. Então, é o peso tangencial que faz o papel de resultante. Como é que a gente fez nas aulas anteriores? Força que ajuda, menos força que atrapalha, provoca na massa uma aceleração. Quem que ajuda a acelerar esse bloquinho para baixo? Peso tangencial. Quem atrapalha? Ninguém, não tem atrito. Então fica, quem ajuda provoca na massa uma aceleração. Mas qual é a formulinha do peso tangencial mesmo? Peso vezes seno. Então aqui está. Peso vezes seno do ângulo provoca na massa uma aceleração. Aqui está, tá certo? No lugar do peso, você lembra a formulinha do peso? Se não lembra, vou colocar aqui. É massa vezes gravidade. Então aqui está. Então ficou m vezes g vezes seno do ângulo é igual a m vezes a. Mas, Sérgio, você não poderia ter substituído já? Ainda não, né? Porque ele não deu a massa do bloquinho, né? E agora vai ficar claro por que que não deu a massa. Massa de um lado, massa do outro, pode cortar. E aqui, galerinha, chegamos numa equação que você, eu não quero que você decore, mas eu quero que você perceba essa equação, ela vai ser recorrente, tá? A aceleração do bloquinho é g seno θ. Então, a aceleração é g seno do ângulo. Deu para entender? Agora, essa equaçãozinha, se quiser decorar, pode decorar, mas toma cuidado que ela é muito particular, tá? Você só pode usar essa equação se for um bloquinho sozinho, sem atrito, tá? Então, a aceleração de descida de um bloquinho no plano inclinado é g seno θ, desde que seja um bloquinho sozinho e desde que não tenha atrito, tá bom? Então, vamos achar a aceleração aqui, gente. Aceleração igual a gravidade é 10, seno de 30 graus. Quanto que é seno de 30 mesmo? Seno de 30 é meio. Opa, errei aqui. Deixa eu corrigir. Pronto, ficou a autoforma, né? Ele identificou meu zero como círculo. Pronto. Então, seno de 30 é meio. Então, essa aceleração, 10 vezes meio, 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora que você achou a aceleração, vamos responder a pergunta da questão, que é com qual velocidade que ele chega lá no final da rampa. Tá. Aí, galerinha, você tem que perceber o seguinte, ó. Esse objeto, ele está em qual tipo de movimento? É movimento uniforme ou é move? Repare, tem aceleração. E essa aceleração depende da gravidade e depende do ângulo. Como a gravidade é constante e o ângulo é constante, então a aceleração é constante. E movimento com aceleração constante é o move. E aí, galera, você vai ter que lembrar alguma equação do move que tenha velocidade e que tenha ΔS. E que não tenha o tempo. Opa, Sérgio, já sei, Torricelli, isso mesmo. Velocidade final ao quadrado é inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes ΔS. Velocidade final é a pergunta, a inicial ele parte do repouso, então velocidade inicial é 0, mais 2 vezes a aceleração, que é 5, e o ΔS, 1440. 1440. Então, esse carinha aqui não escreva mais. Então, V final ao quadrado, 2 vezes 5, 10, vezes 1440, dá 14.400. Se você tirar a raiz de 144 é 12, e ainda sobrou 2 zeros, então, tirar a raiz sobra um zero. Então, 120 metros por segundo, a alternativa correta, letrinha B de bucéfalo, galerinha. Beleza? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Então, o importante dessa primeira questão é você entender essa formulinha aqui, ó,
que você pode usar sempre que tem um bloquinho descendo sozinho, um plano inclinado sem atrito, tá? Eu acho que não vale a pena decorar, eu vou sempre deduzir desse jeito, tá? Mas se você quiser ganhar tempo, tá aí a dica. Meus amores, questãozinha, próxima questão, o Nesp, ao começar a subir um morro com uma inclinação 30 graus, opa, então tem aí um objeto aí subindo um morro. O motorista de um caminhão que vinha se movendo a 30 metros por segundo, então o caminhão ele vem embalado, né, para tentar subir, né? Então velocidade inicial 30 metros por segundo, avista um obstáculo no topo do morro. Vamos fazer aqui essa figura, gente, ó. Então aqui está o morro, tá? Então a figura não é obrigatória, mas é legal para você entender o fenômeno, né? Então aqui está o obstáculo, tem uma parede lá no topo do morro. E uma vez que o atrito dos pneus com a estrada naquele trecho é desprezível, pensa que está com água, tá? Então atrito desprezível, não tem atrito. Verifica aflito que a utilização dos freios é inútil. Então, o cara está subindo aqui, ó. Então, aqui está o caminhão, super bem desenhado, perfeito, né? E aqui ele está com uma certa velocidade inicial e ele tem aqui a rampa e não tem atrito para parar, né? A G é igual a 10, seno de 30 é meio, cosseno de 30 é 0,9, desprezando a resistência do ar para que não ocorra colisão, a distância mínima entre esses no início da subida. Então, o exercício quer saber quanto vale o ΔS para que o caminhão pare rente aqui à parede e não bata na parede. Tá bom? Essa aqui é a ideia. Então, ele quer saber quanto vale o ΔS. Gente, a dinâmica vai te ajudar a achar a aceleração. Como é que você vai fazer a análise desse bloquinho mesmo? Vamos lá? A novidade está no peso, tá? Então, nós temos aqui, ó, peso normal, tá? Nós temos aqui peso tangencial, sempre a favor da descida. Essa que é a novidade, tá, gente? Peso normal, peso tangencial. Peso tangencial é peso seno do ângulo e o peso normal é peso vezes cosseno do ângulo, tá? Beleza, Sérgio. O que mais tem? Bom, vamos lá para a próxima força. Normal, né? Normal. Não tem tração, não tem elástica, não tem atrito. Acabaram as forças. Agora que você já desenhou as forças, vamos para as equações. Esse bloquinho, ele não se movimenta nessa direção perpendicular à superfície. Então, ele não vai para lá, não vai para cá. Se ele não vai para lá, se ele não vai para cá, é porque a normal e o peso normal têm valores iguais. Então, normal é igual a peso normal. Show de bola. Agora, o peso tangencial está contra o movimento. O caminhão está subindo e parando. Então, esse peso tangencial está freando. Então, ele não está ajudando, ele está atrapalhando. Não tem ninguém que ajuda, mas tem quem atrapalha. Então, fica menos peso tangencial provoca na massa uma aceleração. Peso tangencial é peso seno do ângulo. Então, fica menos peso seno do ângulo provoca na massa uma aceleração. Esse menos, galera, é porque a força está contrária ao movimento, é isso, tá? Força a favor do movimento, você adota positivo, força que está contra o movimento, adota negativo. Então ficou peso seno do ângulo é igual a m vezes A, menos m vezes g seno do ângulo é igual a m vezes A, tá? Então aqui está, o peso é m vezes g. Mais uma vez, massa de um lado, massa do outro cortou. E olha como é que ficou nesse exercício. A aceleração ficou sendo menos g seno θ. Por que menos mesmo? Porque o caminhão está freando. Faz sentido? Então vamos lá. Então vai ficar a aceleração do caminhão é menos 10 vezes seno de 30 graus, que ele deu que é meio. E a gente acabou de fazer na outra questão, né? Ah, Sérgio, a aceleração é a mesma da questão anterior. É a mesma, porém, com sinal negativo, porque o cara está freando. Beleza? Bom, agora que você sabe a aceleração e você sabe
que ele está parando e ele quer saber o ΔS, de novo, vamos ter que recorrer ao move, porque tem aceleração e é uma aceleração constante. Qual é a equaçãozinha do move? Relaciona ΔS com a velocidade. E nós não temos o tempo mais uma vez. Opa, se nós não temos o tempo, Torricelli, velocidade final ao quadrado é inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. O caminhão no final está parado, né? Essa aqui é a ideia, né? Então, velocidade final é 0. A inicial foi dada no enunciado, que é 30, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, e o ΔS é o que ele quer saber. O ΔS é a pergunta. Tá? Deixa eu refazer aqui, gente, ficou um pouquinho apertado. Prontinho. Então ficou 0 é igual a 900, mais com menos dá menos, 2 vezes 5, 10 ΔS. Esse menos 10 ΔS joga para o outro lado, 10 ΔS é igual a 900, corta um zero de cada lado, então o ΔS que ele precisa para parar antes de bater ali na parede é 90 metros. A alternativa correta, letrinha B de bola. Beleza? Vamos para mais uma questão, meus queridos. Aqui nós temos uma questãozinha que fala assim: um deficiente sendo empurrado em uma cadeira de rodas deve atingir um nível superior a uma altura H acima do solo. Então você está empurrando ali o cadeirante ali numa rampa. Sem o uso de rampa inclinada, a pessoa que conduz o cadeirante deveria exercer uma força vertical para cima, com intensidade ligeiramente maior que o peso total do sistema formado pela cadeira com deficiente. Tá, então o cara, se não tivesse a rampa, você tem que erguer o cadeirante, a cadeira, né, com tudo. Então você vai ter que fazer uma força que é um pouco maior que o peso da pessoa e o peso da cadeira, certo? Contudo, se houver uma rampa inclinada ligando o solo ao nível elevado, a força a ser aplicada paralela à rampa deve ter intensidade ligeiramente maior que a componente do peso paralela à rampa, que é o P seno θ. Desprezando o atrito, grifa isso, desprezando o atrito entre a cadeira e o chão, e supondo que a subida da rampa seja feita com velocidade constante, opa, essa informação é a que vai matar a questão, gente. Tá? Então ela é tão importante que eu vou já colocar de cara aqui. Por que a informação da velocidade constante é importante nas questões de bloquinho? Vamos lá? Porque se a velocidade é constante, a aceleração vale zero. O cara não está aumentando a velocidade, não está diminuindo a velocidade. E se se a aceleração é zero, a resultante das forças vale zero. Tá certo? Então o que você vai ter, gente? Ó, eu vou ter aqui, ó, vou usar essa própria figura original para desenhar as forças, tá? Então você sabe que nós temos o peso normal, tá? E nós temos aqui o peso tangencial que já está desenhado para baixo, ó. Temos a força F para o outro lado, a pessoa que está empurrando, e nós temos aqui também, claramente, a normal. Como esse cara está se movimentando nessa rampa com velocidade constante, então a resultante é zero, galera. Se a resultante é zero, a normal ela tem que ser equilibrada pelo peso normal. Da mesma maneira, galera, da mesma maneira, deixa eu pegar aqui uma outra coisa. A força F, que está empurrando para um lado, tem que ser equilibrada pelo peso tangencial. Então a força F tem que ser equilibrada pelo peso tangencial para que a resultante seja zero. Opa, como é que eu calculo o peso tangencial mesmo? É peso vezes seno do ângulo. Então vamos lá. Então essa força F tem que ser, o valor do peso está aqui embaixo, ó, tá? Está aqui embaixo, peso, dados, 1.200, e o seno do ângulo 30 graus é meio. Ele te deu aqui, ó, tá? Então aqui, ó, 1.200 é o peso e o seno de 30 graus é meio. Quanto que é metade de 1.200?
600 newtons. A alternativa correta, letrinha B de bucéfalo, questãozinha legal, tranquilinha, tipo, pode cair no Enem mesmo, é uma questão típica aí, tá? Legal, gostei. Muito boa. Vamos para a próxima. Aqui já caiu na Unesp, já é um pouquinho mais difícil. O que você vai perceber nessa questão? Que duas coisas não foram dadas. Uma delas é o ângulo. Então, como é que eu vou fazer a decomposição do vetor se eu não sei o ângulo, se eu não sei o seno nem o cosseno? E aí, a outra coisa que não foi dada é a massa e mão do carrinho, que é a pergunta da questão. Então, aí você percebe que me faltam duas incógnitas. Então, eu vou precisar montar duas equações. Por isso que ele nos dá duas situações, tá? Que é para você achar a correlação entre isso daí, tá? E aí poder matar o exercício. Vamos lá. Em uma obra foi montado um plano inclinado para facilitar o transporte de materiais para o piso superior. O carrinho de massa em mão apoiado nesse plano é ligado por um fio ideal a um motor. Para levá-lo para o alto, um saco de cimento de 50 kg, está aqui, com velocidade constante. Opa, grifa mais uma vez, velocidade constante, galera. Velocidade constante, nós já vimos isso. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, a resultante das forças também é zero. Tá. O carrinho precisa ser puxado com uma força de tração de módulo 1250. Ok, então olha o que eu vou desenhar aqui, ó. Peso tangencial, peso normal e normal. Certo? Só que aqui, ó, eu vou chamar de total, porque é o saco de cimento mais o carrinho. Então é peso tangencial total, normal total e peso normal total, tá? Você sabe que esse carrinho não vai se movimentar nessa direção, então a normal total equilibrou o peso normal total. Não se preocupa com isso. Na direção do plano inclinado, como a velocidade é constante, a resultante é zero. Então, essa força F, que eu vou chamar aqui, ó, esta força F, que vale 1.250 newtons, está sendo equilibrado pelo peso tangencial. Por quê, Sérgio? Porque a resultante é zero. Então, força que puxa para um lado tem que equilibrar a força que puxa para o outro. Tá bom? Então, vai ficar força F é igual ao peso tangencial total. Então, força F é igual. Como é que você calcula o peso tangencial total? É o peso total multiplicado pelo seno do ângulo. E como é que você calcula esse peso total? É a massa do carrinho mais a massa do saco de cimento, né? Aqui, ó, força F é igual massa total vezes seno do ângulo. E essa massa total é a massa do carrinho, que é mão, mais a massa do saco de cimento, que é eminho. Opa, peso é massa vezes gravidade, né? Faltou a gravidade aqui. Vezes seno do ângulo θ. Então, esse é o valor da força F, que é 1.250 newtons. Tá? Então, 1.250 newtons ficou emão mais o eminho. Opa, quanto que é o eminho mesmo? O eminho é 50. Mais 50 multiplicado pela gravidade, que é 10, vezes seno do ângulo. Eu vou conseguir cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Só isso que dá para cortar, gente. Então, o que eu descobri? Que 125 é igual a emão mais 50 multiplicado pelo seno do ângulo θ. Isso foi o que a gente descobriu na primeira figura, tá? Então, eu vou precisar separar essa continha aqui. Deixa essa continha aqui separadinha. Vamos agora analisar, vou analisar aqui do lado, a segunda situação. Na segunda situação, você tem só o carrinho. Então, eu tenho aqui, ó, peso tangencial do carrinho, tá? Eu tenho aqui
peso normal do carrinho e nós temos aqui a normal só do carrinho. E olha o que ele fala, desprezando o atrito entre o carrinho e a superfície inclinada e considerando que após ser descarregado, o carrinho precisa ser puxado para cima com uma força constante de módulo 1000 para que ele desça com velocidade constante. Então, a segunda situação, ele de novo está com velocidade constante. Então, você sabe que a resultante é zero mais uma vez. Então, normal do carrinho equilibrou o peso normal, já era. Beleza? E agora, o importante para a gente. Essa nova força F, que eu vou chamar de F', está equilibrando o peso tangencial do carrinho. Então, F' é igual ao peso tangencial do carrinho. Esse F', já vou até colocar o valor, é 1000. Peso tangencial do carrinho é peso do carrinho vezes seno do ângulo. Ah, Sérgio, aqui está o fator em comum, seno do ângulo aqui, seno do ângulo lá. É verdade. Então aqui ficou 1000, é igual ao peso do carrinho, é a massa do carrinho que ele chama de emão, vezes a gravidade, vezes seno de 30 graus. Sérgio, se eu isolar o seno aqui, eu posso substituir? Pode. Então vamos lá? Então é isso que eu vou fazer, tá? Então aqui, peraí, né? Deixa eu fazer mais uma passagem aqui, ó. 1000 é igual a m, a gravidade é 10, seno de θ, então igualzinho na parte anterior, cortei um zero de cada lado, ficou 100 sobre emão, né? Passei o emão que está multiplicando, passei dividindo, isso que é o seno de θ. Ah, Sérgio, entendi, por isso que ele te deu duas situações, para a gente isolar numa, substituir na outra. É isso daí, tá? Então aqui, galerinha, vou dar uma limpada aqui, ó, tá? Para não ficar muito poluído, tá? E eu vou dar uma limpada aqui em cima também, para a gente poder ter espaço aqui. Pronto. Ó, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, só vou arrastar aqui para cima, tá? E vou escrever aqui, ó, o que que nós descobrimos, né? Descobrimos que seno de θ é 100 sobre emão. Então, no lugar do seno de θ, eu vou escrever isso aqui. Então, ficou 125 é igual a emão mais 50 vezes seno de θ. E seno de θ é 100 sobre emão. Esse emão que está aqui dividido, eu vou passar para lá multiplicando. 125 emão é igual, agora distributivo aqui, 100 emão mais 5.000. Jogo 100 emão para lá, 125 emão menos 100 emão é igual a 5.000. 125 menos 100 vai dar 25 emão igual a 5.000. Então, emão igual a 5.000 sobre 25. Então, a massa do carrinho, 50 sobre 25 é 2. E ainda sobrou 2 zeros, 200 quilogramas, galera. A alternativa correta, letrinha A de amor. Questãozinha já um pouquinho mais difícil, né? Sempre pode aparecer questão mais difícil, tá? Meus amores, separei ainda duas questões diferentes das anteriores, tá? Que é o seguinte, ó. Aqui agora vai ter dois bloquinhos aí, ó. Ih, Sérgio, ferrou. Como é que eu faço isso? Vou dar uma ampliadinha aqui na figura, ó. Só pra ficar mais fácil de ver. Fica melhor, né? Ih, Sérgio, como é que eu faço quando tem dois bloquinhos aí? Mesma coisa, gente. Vamos lá. Você vai desenhar o bloco total. Quem que é o bloco total? É a minhoca pendurada. Só que do lado esquerdo, quem está pendurado está no plano inclinado. Então, isso que é o bloco total. Tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Bloco total é a minhoca pendurada, só que tem um lado que está no plano inclinado. E isto que é o bloco total.
Qual que é a vantagem de a gente analisar o bloco total mesmo? As forças trocadas entre os blocos, que no caso é a tração, vai virar interna. Vamos lá desenhar as forças? Eu tenho aqui, ó, peso do bloco B. Toma cuidado agora. No bloco A, você não vai desenhar o peso para baixo, você vai desenhar daquele jeito. Peso tangencial de A e peso normal de A. Ok? Você sabe que peso tangencial é peso seno do ângulo. Vou colocar aqui do ladinho. Peso tangencial é peso seno do ângulo, né? E peso normal é peso seno do ângulo, tá bom? Então, peso tangencial de A, peso normal de A. Vamos para as outras forças? Temos normal, aqui está normal de A. O bloquinho B não está encostado, então não tem normal. Tração no bloco total não vai ter, porque ficou interna. Atrito são desprezíveis os atritos e o efeito do ar. Então não tem atrito, acabaram as forças, galera. Então vamos lá? Esse bloco A não se movimenta nem para lá nem para cá. Então a normal A equilibrou o peso normal A. Agora, para saber quem ajuda, quem atrapalha, você vai ter que calcular. Então vamos lá. Peso de B. O bloco B tem massa 3, então o peso de B é 30. E eu tenho que saber quem que é o peso de A. Peso tangencial de A. É o peso de A vezes seno do ângulo. Peso tangencial de A, o bloco A tem massa 2, então o peso é 20, e o seno de 30 graus é meio. Metade de 20 é 10, então o peso tangencial de A é 10 newtons. Então aqui está, esse carinha vale 10. Então o que você vai ter? Você vai ter, de um lado, o sistema sendo puxado pelo peso de B, que é 30, e do outro lado, pelo peso tangencial de A, que é 10. Claramente o peso de B é maior, então o sistema vai acelerar no sentido horário, de tal maneira que o bloco B vai descer e o bloco A vai subir. Tá bom? Então, quem que ajuda a acelerar desse jeito? O peso de B. Quem que atrapalha, que está apontando para o outro lado? O peso tangencial de A. Então, fica peso de B menos peso tangencial de A provoca na massa total uma aceleração. Peso de B é 30, menos peso tangencial de A é 10. Massa total é só somar as massas. 2 do bloco A mais 3 do bloco B dá 5 vezes A. Isso aqui fica 20, é igual a 5 vezes A. Então, a aceleração é 20 sobre 5. Isso vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, meus queridos? Isso foi a letra A. Letra B, vou fazer aqui do ladinho. Na letra B, ele quer a tração. Aí você escolhe. Ou você analisa o bloco A, tá? Ou o bloco B. Meus alunos normalmente escolhem o bloco B, porque é um bloco já conhecido, do jeito que vocês já viram em aulas anteriores. Então, vou pegar o bloco B nessa questão. Na próxima, eu pego o outro bloco. Então, quais são as forças? Para baixo, eu tenho peso B. E do outro lado, eu tenho fio. Se eu tenho fio, eu tenho tração. Se esse bloco estivesse parado, então a tração seria igual ao peso. Mas ele não está parado, ele está acelerando para baixo. Então, quem ajuda? O peso de B. Quem atrapalha? Tração. Monta a equação. Peso de B menos a tração provoca na massa de B uma aceleração. Tá bom? Por uma questão de espaço, galerinha, vou fazer aqui do lado. Ó. Tá? Então, vamos lá. Vou escrever de novo aqui. Ó. Peso de B menos a tração provoca na massa de B uma aceleração. O bloco B tem massa 3, então o peso é 30. Menos tração é igual a massa que é 3 e a aceleração que você acabou de achar que é 4. 3 vezes 4 é 12, joga para o outro lado. Então fica 30 menos 12 e o menos tração joga para o outro lado, mais tração. Pronto. Tração vai dar 30 tira 12, vai dar 18
newtons. Ah, Sérgio, é só mais uma pergunta de bloquinho? É, mais uma pergunta de bloquinho. Entendeu? Última, gente. Vamos lá? Última. Então, nós temos aqui, vou dar uma ampliada na figura também, só para ficar mais fácil de vocês verem. Aqui já tá bom, né? Na figura a seguir, o bloco A tem massa 2, o bloco B tem massa 4. A DOT é igual a 10, despreze os atritos e o efeito do ar. Ele quer saber, de novo, a aceleração do sistema e a força que age no fio. Tranquilinho? Vamos lá? Vamos visualizar o bloco total? O bloco total é a minhoca, só que um pedaço aqui da minhoca está no plano inclinado. Tá bom? Vamos lá? Então, nós temos aqui, acho que eu vou aproveitar aqui, gente, ó. Então, nós temos aqui, ó, o bloquinho no plano inclinado e o outro bloquinho no plano horizontal, fechando a minhoca aqui, bloco total. Primeiro passo, desenhar as forças. Eu tenho peso de B aqui. Aqui eu tenho peso tangencial. Lembrou? Peso tangencial sempre a favor da descida do bloco A. Né? E nós temos o peso normal do bloco A. Aqui está. Temos também a normal do bloco A. E temos a normal do bloco B. Tração ficou interna, desencana da tração. Atrito não tem, elástica não tem. Acabaram as forças. Então vamos lá? Normal A equilibrou o peso normal, tá? E esse bloco B também não vai subir, não vai descer. Então a normal B equilibrou o peso normal, o peso de B. Então dá uma olhadinha aqui no bloco total, qual foi a única força que sobrou sozinha? Peso tangencial de A. Então, se só sobrou o peso tangencial de A, então peso tangencial provoca na massa total uma aceleração. Toma cuidado que é o peso tangencial só do bloco A, mas a massa é a massa do bloco total. Peso tangencial de A é peso de A seno do ângulo. Massa total é só somar as massas vezes a gravidade. Então vamos lá, gente. Vezes a gravidade não, vezes a aceleração. Peso de A. A massa de A é 2, o peso de A é 20. Seno do ângulo θ foi dado aqui, ó. Né? Foi dado aqui, 0,6. Massa total é só somar as massas, dá 6, vezes a aceleração. 20 vezes 0,6 é 12. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora, para achar a tração. Né? Para achar a tração. Eu sei que a maior parte de vocês provavelmente ia preferir achar a tração pelo bloco B. Aqui, de propósito, eu vou usar o bloco A. Tá? E para você poder usar o bloco A, eu vou analisar o bloco A separadamente aqui, só para a gente não errar. Tá? Quais são as forças que agem no bloco A? Peso tangencial de A. Nós temos peso normal de A. Nós temos normal de A. E, por último, falta desenhar a tração. Muito bem. Esse bloco não se movimenta nessa direção, então a normal de A equilibrou o peso normal de A. Na direção da rampa, ele não fica parado. Se ficasse parado, você igualaria essas forças, mas ele não está parado, ele está descendo acelerado, com uma aceleração que vale 2. Quem que ajuda a descer acelerado? Peso tangencial. Quem atrapalha? Tração. Monta a equação. Peso tangencial de A menos a tração provoca na massa de A uma aceleração. Peso tangencial de A está aqui, gente, ó. É 20 vezes 0,6. 20 vezes 0,6 é 12. Menos a tração é igual. A massa de A é 2 e a aceleração é 2. 2 vezes 2 é 4. Joga para o lado de cá, vai ficar menos 4. E o menos tração joga para lá, mais tração. 12 menos 4
8 newtons, galera. Portanto, essa é a resposta da questão, não é a de alternativa. Muito bem, meus amigos, queridos, se vocês chegaram até aqui, é porque você está gostando das minhas aulas, você está acompanhando o meu curso de dinâmica. Peço encarecidamente para vocês clicar no like aí, fazer um comentário para aumentar o engajamento aqui desse vídeo, tá bom? Se você acha que vale a pena, tá? Meus amores, um grande abraço para vocês e não perca a próxima aula, vai sair tudo essa semana, tá? Plano inclinado com atrito. Então, a cada 2 dias vai sair um vídeo aí, se não, dias seguintes aí vai sair vídeo direto para acabar esse tema antes do Enem desse ano, tá bom? Um grande abraço, queridos, e até a próxima aula. Valeu!